Ronaldo, o fenômeno, voltou aos gramados essa semana, mas derrapou em campo. Ele foi flagrado por uma câmera de TV num estranho diálogo com o jogador Edmundo. Ronaldo fez gestos que sugerem consumir álcool e fumar maconha. Mas será que é isso mesmo? Nossa equipe saiu em campo para tirar as dúvidas. O jogo era a despedida do goleiro Marcos dos gramados. Dois times consagrados em campo. A Seleção Brasileira de 2002 e o Palmeiras de 1999. Ronaldo defendia mais uma vez a camisa amarela. Um exemplo para as crianças do Brasil. Um grande espetáculo. Até que uma câmera de TV capturou estas imagens. Com a bola parada, Ronaldo ri, fala e gesticula para o jogador Edmundo, que não aparece. Primeiro, um gesto que sugere um convite para beber. Em seguida, Ronaldo pressiona o polegar no indicador. Veja de novo, é o gesto dos usuários de maconha para dizer que vão usar a droga. Um gesto conhecido no mundo todo. Como explica este chileno? No Brasil, o que significa esse gesto? Que é maconha, está fumando maconha. Em Chile, o que significa fazer isso? Assim? Que está fumando marihuana. As imagens e os comentários sobre o flagrante se espalharam rapidamente. O vídeo em que Ronaldo supostamente chama Edmundo para beber e fumar foi um dos mais acessados na internet esta semana, publicado em vários sites. Só neste aqui, ó, foi visto por quase 1.200.000 pessoas. Parece que ele falou a respeito de um cigarro, né? Cigarro? É. Será que é cigarro comum? Não. Não? Não é. Que tipo de cigarro? Eu acho que é maconha. É no mínimo suspeito, né? Sei lá, estranho, porque um gesto assim a gente entende que é beckzinho. Eu achei que ele ia empinar pipa. Os gestos podem sugerir o consumo de bebida alcoólica e de maconha. Mas o que será mesmo que Ronaldo disse a Edmundo? Nós trouxemos as imagens para análise de uma fonoaudióloga. Doutora Lina, é possível mesmo saber o que o Ronaldo está falando? Em algumas partes do vídeo nós conseguimos ver com mais clareza o que ele fala, assim. Em outras não, mas nessas outras partes ele faz gestos que são gestos socialmente utilizados e que permitem a gente fazer inferências ou suposições do que ele está fazendo. Ele olha para o lado e ele volta o olhar para quem provavelmente é o Edmundo que está ali na frente dele, segundo o que o narrador já tinha nos contado, né? E ele responde, não dá tempo não. O Ronaldo diz, não dá tempo não. Aparentemente uma resposta para o que o Edmundo teria lhe perguntado, já que... Que a gente não sabe o que é. Que a gente não sabe o que é. E em seguida, ele emenda alguma fala que é muito rápida e o que eu consigo analisar aqui, fazendo a leitura labial do Ronaldo, é que ele fala tomar uma dentro de uma frase maior, que eu não consigo observar o que é, porque ele está de lado, então a imagem não nos favorece. Mas nesse meio aí, dá para ter certeza que ele estava dizendo que é para tomar uma? Tomar uma dá. E além disso, ele faz o gesto. E talvez venha agora a frase mais polêmica, mais controversa, sim. né? Entre a frase mais polêmica e o tomar uma, ainda tem um tempo de silêncio do Ronaldo. Ele continua olhando para quem está na frente dele, que deve ser, de novo, deve ser o Edmundo, como se esperasse uma resposta do Edmundo, e aí emenda e apertar umzinho e faz um gesto. Isso você consegue ler nos lábios dele? Consigo, porque ele articula de uma forma mais clara, porque ele está sorrindo, o que também indica que deve ser uma brincadeira. Vou apertar, mas não vou aceitar.
Ronaldo é um dos brasileiros com maior exposição em todo o mundo. É empresário e membro do comitê organizador da Copa do Mundo. O jornalista esportivo Cosme Rimoli comentou os gestos de Ronaldo. É uma falta de cuidado absurda com a imagem dele e com ele que representa o futebol brasileiro. Eu vou além. Ele, o Ronaldo, está ajudando a organização da Copa do Mundo porque só a presença dele já diminui muito a resistência, a rejeição a essa Copa do Mundo. O Ronaldo tem que ter noção do que ele significa. É uma pena quando ele toma uma atitude dessa, porque foi péssima para ele e para todo mundo que acompanhou. A vida de Ronaldo, dentro e fora dos gramados, sempre foi uma verdadeira novela de altos e baixos. Dribles desconcertantes, um craque como poucos. E contusões. Namoros, casamentos com mulheres belas e famosas. Escândalos. Em 2005, o fenômeno se casou com a modelo Daniela Ciccarelli. O evento ocorreu em um castelo na França, com convites disputados por personalidades e superastros. Um casamento relâmpago. Menos de 3 meses depois, os dois estavam separados. Aí separou e pronto, é isso. Em 2007, Ronaldo conheceu Bia Anthony, com quem está casado hoje. Foi quando os dois ainda namoravam que o ex-jogador viveu o maior escândalo da carreira. Era abril de 2008. Ronaldo se envolveu em uma briga com 3 travestis em um motel. Na época, Andrea Albertini, um dos 3, disse que foi convidado pelo então jogador a entrar no carro em uma avenida no Rio. Quando eu entrei, eu falei assim, calma, bebê, você nem perguntou quanto eu cobro. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você não sabe quem eu sou? Você não tá vendo? Dinheiro não é problema pra mim. Olhei pra cara dele, aí eu vi que era ele. Segundo a versão de Andrea, foi Ronaldo quem sugeriu que ela chamasse mais 2 amigas. Os 4 teriam ido direto para o motel. Em depoimento à polícia, Ronaldo disse ter recusado o programa ao descobrir que os 3 eram homens. A discussão teria começado na hora do pagamento do programa. Segundo o delegado do caso, Ronaldo afirmou ter pago R$ 1.300 aos outros 2 travestis, mas Andrea teria exigido 50 mil para não levar a história à imprensa. O travesti chegou a contar detalhes do que teria acontecido dentro do motel, mas depois voltou atrás. Andrea morreu em 2009 de meningite. Ronaldo tem 4 filhos. Ronald, do primeiro casamento com Milene Rodrigues, 2 filhas com Bia Anthony e Alex, que entrou na vida do craque de forma inesperada. Durante a Copa do Mundo de 2002, no Japão, Ronaldo conheceu a então garçonete brasileira Michele Umese, com quem teve um breve relacionamento. Michele ficou grávida e passou 2 anos lutando na justiça brasileira para o jogador reconhecer a paternidade do filho Alex. O Domingo Espetacular entrevistou Michele em 2010. Ronaldo só reconheceu o garoto no final de 2010, depois de um exame de DNA. É uma bênção de Deus, é uma pena realmente ter perdido essa convivência durante esses 5 anos, mas agora a gente vai recuperar o tempo perdido. Eu estou muito feliz, o Alex é muito bem-vindo. Cigarro é outro assunto difícil na vida de Ronaldo. Em várias ocasiões, ele apareceu em fotos com o cigarro na mão. O ex-técnico do Corinthians, Mano Menezes, falou do assunto incômodo na época em que Ronaldo atuava no clube.
Ronaldo fumou a vida inteira. Agora descobriram que ele está fumando 2 cigarros a mais por dia. Tem alguém contando os cigarros que ele está fumando? Tem uma caixinha onde fica depositado os toquinhos de cigarro que ele fuma? A luta contra a balança também marcou a carreira do jogador. De garoto franzino, quando jogou no Cruzeiro, ao atleta maduro do Corinthians, Ronaldo passou por uma grande transformação física. O craque parece ser um exemplo do efeito sanfona. Faz regimes, emagrece e volta a engordar. Desde a aposentadoria dos gramados, é a primeira vez que Ronaldo se envolve em polêmica. Chega a ser desastrosa para a imagem dele? Há certos jogadores, há certos personagens com que nós mesmos da imprensa, a gente tem um cuidado especial. O caso não repercutiu como deveria, por ser o Ronaldo. Não chega a ser desastroso, eu só acho que é lamentável, porque realmente o mundo inteiro viu e ele se perdeu, é uma pena, mas não é desastroso porque o Ronaldo tem uma aura que o protege. E nas ruas? O que dizem os fãs e torcedores? Ele, como devia ser um exemplo, né, como ser um esportista, não deveria estar chamando um jogador em rede nacional para estar fumando maconha, bebendo qualquer coisa que seja do gênero. É uma pessoa pública, então ele tem que tomar muito cuidado com o que ele faz, porque tem uma molecada principalmente se espelha muito nele. Então acho que tem que ficar esperto com as atitudes, né, que faz diante de uma câmera. Porque por atitude de fazer assim, né, pode ser que o pessoal acha que ele tava convidando para usar droga também, pode ser, né? Aí é sugestivo, né? Ronaldo comentou o episódio por meio de sua assessoria de imprensa. Em nota, a assessoria diz que o ex-jogador costuma fazer brincadeiras relacionadas à droga e que durante a partida festiva disse a frase num momento de descontração com seu amigo Edmundo. Agora, se foi uma brincadeira que o Ronaldo fez, muda de situação? Eu acho que não muda, porque gesto é gesto e dá pra entender, né? Ele tem uma agência que ganha milhões cuidando da imagem do Neymar, está cuidando da imagem do Ganso, do Anderson Silva. Se ele cuida dessas pessoas tão importantes, como ele esquece da própria imagem? Eu acho que esse é o momento do Ronaldo repensar. Ele significa muito o futebol brasileiro para o Brasil e ele não pode escorregar da maneira que escorregou. Quase 500 gols. O maior artilheiro da história das Copas. Eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo. Um homem de negócios bem-sucedido. O bem mais valioso do fenômeno continua sendo a imagem que ele criou nos gramados. Mas, pelo visto, o herói das chuteiras, dos gols espetaculares, parece que, infelizmente, tropeçou de novo. Ele tem que pensar 10 vezes antes de falar, 10 vezes antes de tomar uma atitude dessa, e até porque ele faz parte do comitê organizador local da Copa do Mundo. Ele é uma das pessoas responsáveis pela Copa. O exemplo dele foi péssimo. Pisou na bola, então. Para a juventude, para todo mundo.